início de conversa, por favor, nos conte um pouquinho ao seu respeito. Quem é Tato, em que Tato acredita, qual a sua arte. Bom, eu sou o Tato, eu tenho 23 anos, eu sou uma pessoa com deficiência física, eu moro em São Paulo desde que eu nasci. E, por um lado, isso para mim é muito bom, porque isso me forjou também para o que viria depois do meu crescimento, assim. Então, acredito que a cidade que eu nasci, que vivo até hoje, tem a grande responsabilidade para o artista que eu tenho me tornado também, porque eu acho que, apesar de alguns momentos desejar ser de um lugar mais tranquilo, mais calmo, eu sinto que ser de São Paulo também me forjou para coisas que eu sei que eu não sabia que viriam, mas que vieram depois. Eu moro com os meus pais, eu tenho 4 irmãos, eu sou quadrigêmeos, somos todos homens, e isso também é uma parte muito significativa da minha trajetória, porque foi aonde eu comecei a forjar a minha personalidade, a entender como eu poderia ser, até o momento em que eu começo a ter os meus próprios desejos, vontades, identificação a partir daquilo que eu acreditava e daquilo que eu enxergava que fazia sentido para minha trajetória enquanto uma pessoa com deficiência. Sempre estudei em escola pública, meus pais nunca tiveram condições de nos colocar em escolas particulares, e todo o meu contato com a arte se deu a partir de políticas públicas, assim. Então, associações para crianças e adolescentes na Zona Leste de São Paulo foi a fábrica de cultura onde tudo começou também. Quais os maiores desafios que você enfrentou antes de iniciar o curso e como você vê as possibilidades para uma pessoa perceber? Você acha que ainda tem muito preconceito na área? Eu acho que o desafio ele começou desde o momento em que eu sinalizei para as pessoas que faziam parte do meu convívio que eu queria estudar teatro. Porque a gente sabe que ser artista no Brasil já é muito difícil. Quando você é uma pessoa com deficiência, isso se torna ainda mais difícil. Principalmente pelo estereótipo que se tem do que é ser um artista e tudo mais. Então, até eu ter o apoio dos meus pais, até eu conseguir fazer com que esse caminho fosse um pouco mais leve, demorou um pouco. Eu acho que desde o primeiro momento esse desafio, essa dificuldade existiu, né? E só que aí, conforme eu fui me desenvolvendo como pessoa, como artista, e fui entendendo que, independente de qualquer estereótipo, preconceito que pudesse existir a partir da minha escolha, eu fui me fortalecendo, eu fui me forjando, eu fui fazendo com que eu ficasse cada vez mais forte e deixasse que o capacitismo não fosse um fator tão importante quanto o meu sonho, assim. Então, as coisas elas foram acontecendo aos poucos, então eu comecei a estudar teatro na Fábrica de Cultura do Parque Belém, lá na Zona Leste, e aí de lá eu comecei a ter contato profissionalmente com o teatro, embora eu considere esse tempo de estudo também um momento profissional. Afinal de contas, a gente elaborou 2 espetáculos durante esse período que eu fiquei lá, de 2017 a 2019. Eu sou muito grato, assim, por esse período, por essa oportunidade que eu tive lá dentro, apesar de o tempo que eu fiquei lá, eu ter sido a única pessoa com deficiência do núcleo que eu fazia parte. Os meus diretores, eles estavam ali dispostos a me ouvir e a fazer com que eu fosse parte integral daquele elenco durante todo o processo, durante todo o momento. Então eu sou muito grato por esse período, assim, porque foi um período que me forjou para que eu pudesse, depois de anos, chegar até o Senac, dentro do curso de teatro. Mas, até eu chegar aqui, foi um tempinho demorado, assim. Eu fiz, então, a fábrica até 2019, e aí, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer a publicidade dentro do audiovisual. Fiz minha primeira campanha para um banco. Não apareci no produto final, né? Só apareceu um canteiro da minha roda, mas falei, poxa, vou aparecer na TV. Não apareci. O sonho não se realizou ali naquele primeiro momento, mas eu falei, bora que bora, vamos pro próximo. E aí eu comecei fazendo trabalhos muito pontuais, assim, no audiovisual, na publicidade, porque, enfim, né, eu estava começando a me posicionar ali nesse mercado, a ser visto pelos bookers, pelas agências, enfim. Então, não é como se as coisas fossem acontecer assim de uma hora para outra. Mas eu continuei firme, eu continuei seguindo. E aí, em 2019 também, eu conheci a Oficina dos Menestréis,
que é uma parte muito importante assim da minha vida artística, justamente porque foi meu primeiro trabalho profissional para fora do ambiente estudantil, porque por mais que eu considere os espetáculos que eu fiz com a fábrica profissionalizantes também, ali era um período que eu estava estudando e me desenvolvendo e me capacitando, então acabava que, né, não tinha aquele peso mercadológico que a oficina dos menestréis teve, né, posteriormente. E aí também foi muito significativo e especial porque foi a primeira vez em que no mesmo palco existiam diversos artistas com deficiência. Então, pessoas com deficiência visual, cadeirantes e deficiências invisíveis. E isso para mim era tipo magnífico, porque ali foi uma primeira materialização do que eu acredito como sociedade, do que eu acredito como artista, que é a inclusão e, ao mesmo tempo, o respeito em prol da arte de pessoas com deficiência, porque nós somos capazes, nós somos bons, nós nos qualificamos tanto quanto pessoas sem deficiência. Só que por muitas vezes a gente não é visto pelo preconceito que é estrutural. Foi um processo bem desafiador até o momento em que as coisas começaram a ficar menos pesadas, mas eu acredito que esse peso ele vai me acompanhar até o fim, porque eu acredito que ainda tem muita coisa a ser feita, ainda tem muita coisa que precisa ser modificada, e se a gente seguir num caminho onde só nós somos parte dessa luta, onde só nós muitas vezes reivindicamos os nossos direitos e as nossas vontades e desejos, tanto pessoalmente como artisticamente falando, isso ainda torna o caminho ainda mais difícil. Então é por isso que eu acho que essa luta ela precisa ser feita em conjunto, esse olhar para a arte de pessoas com deficiência também deve ser feita por artistas que não possuem deficiência, porque no fim das contas a gente está falando de seres humanos que têm os mesmos desejos e vontades e sonhos profissionais ou não de pessoas sem deficiência. Qual a sua maior barreira? Eu acho que a minha maior barreira no palco é entender que, apesar de todo o receio que eu tenho de achar que a minha arte esteja sendo vista não pela forma como ela deveria, mas como se a minha arte estivesse sendo medida pelas minhas características, pela forma como a minha deficiência é vista em cima do palco, e não pela encenação boa e qualitativa que eu tenho entregue ali no palco. Eu acho que o meu receio e o meu medo nesse lugar é me distanciar daquele momento presente, daquela narrativa que está sendo contada através de mim, por conta desse medo, por conta desse fado que muitas vezes me acompanha por algo que é estrutural, assim. Então, eu acredito que se as pessoas simplesmente entendessem que é um artista que está estudando, que está se qualificando, que está ali dando o seu sangue, literalmente, para entregar um bom trabalho artístico e que faça as pessoas refletirem de alguma forma mediante ao enredo da história, eu acho que eu já teria me desprendido desse medo, dessa preocupação de achar que meu trabalho está sendo medido não pela arte que está sendo vista, mas pelo corpo que conta essa história. Então eu acho que o meu receio é me olhar, tipo, sei lá, daqui 5 anos e parar para perceber que eu ainda tenho esse medo, porque hoje em dia eu espero não ter mais esse medo, mas eu sinto que em alguns momentos ele ainda acontece. O que você acredita que poderia ser feito em termos de legislação para beneficiar as pessoas com a mesma diversidade que você? Oportunidade, acima de tudo, eu acho que se eu, a Paula e outros artistas com deficiência nós entendemos a complexidade que é nós sermos artistas brasileiros, é porque a gente entende a falta de oportunidade que existe no nosso mercado de trabalho. Quando eu falo mercado de trabalho, eu estou direcionando para a área artística, mas a gente tem que pensar que essa dificuldade ela ultrapassa o que é arte, ultrapassa o mercado artístico brasileiro, justamente porque por muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque as pessoas acham que nós não somos dignos e nós não merecemos estar onde estamos. As políticas que deveriam ser feitas políticas que trouxessem pessoas com deficiência para a discussão, trouxessem pessoas com deficiência para o debate, para entender o que poderia ser feito. Então, as cotas são extremamente necessárias para que a gente tenha uma equidade social, para que a gente tenha, de fato, uma perspectiva diferente do que foi contado para mim, do que foi possivelmente contado para Paula, porque a gente cresceu ouvindo que era impossível, ouvindo que, meu Deus, de todos os caminhos possíveis, vocês vão escolher logo o caminho artístico.
Mas é porque isso faz parte da minha personalidade. Acredito que isso faça parte da personalidade dela também. E o que a gente faz em cima disso não devia ser ponto de discussão, mas como a gente vai fazer com que a gente consiga exercer, é como a sociedade olha para essas pessoas. Então, direcione oportunidades, editais, bate-papos, discussões, debates, para que essas pessoas sejam vistas e os seus discursos ouvidos também. Como você se sente fazendo parte dessa profissão ou um processo de inclusão? Eu acho que é algo que eu ainda estou aprendendo. Eu estou começando a ter um pouco mais de espaço e visibilidade no mercado agora, mas eu estudo desde os 9 anos de idade. Então, não é uma coisa que acontece do nada, não são oportunidades que simplesmente batem na minha porta e aparecem. Não, é muito trabalho duro e é a persistência de uma pessoa que acredita no seu sonho e naquilo que pode fazer a partir dele. Uma pessoa consciente das complexidades que existem dentro da minha comunidade e de outras comunidades também, como artista, eu estou entendendo o meu papel para outros artistas com deficiência. Então, às vezes eu recebo relatos de: nossa, Tato, o que você tem feito tem me ajudado a acreditar naquilo que eu posso fazer daqui a um tempo, ou seguir nesse mesmo caminho, seguir nesse mesmo trajeto, seguir sendo um artista no futuro. E aí eu falo: caramba, é isso. Às vezes eu tô tão focado em querer fazer as coisas acontecerem que eu não paro para pensar no que já está acontecendo, naquilo que eu já estou recebendo. Porque se hoje a minha comunidade respeita o que eu faço e tem o que eu faço como uma referência, embora eu ache que existem outras pessoas que vieram antes de mim, que são muito mais impactantes do que eu talvez seja, eu me sinto muito feliz, assim, porque no fim das contas eu acho que eu estou construindo um belo legado, assim, e para mim a arte é sobre legado, é sobre o que as pessoas vão falar quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser dito a partir de tudo que eu deixei, sabe? Então, receber esses feedbacks e ver que o meu trabalho tem sido fonte de referência e inspiração para artistas que também querem seguir nesse mesmo sonho, e mais do que isso, eles não veem isso como uma impossibilidade, para mim eu acho que é a maior recompensa, e eu acho que isso faz com que eu demonstre a responsabilidade que eu enxergo naquilo que eu construo. Você já teve alguma situação inesperada no palco? Como você lidou com ela? Já tive uma situação inesperada no palco. Eu, em 2023, fui contemplado no Festival Sem Barreiras, que era um festival artístico fornecido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, e na época fazia parte de um coletivo. A gente quis, a partir do que estava sendo estudado aqui na instituição, reapresentar a peça simbolista A Intrusa, que tem como protagonista um personagem com deficiência, um avô dentro dessa família que possui uma deficiência visual, e a partir disso eu fui ali o responsável em dar vida para esse personagem, justamente pensando nessa representatividade que é real e não capacitista. É um texto muito difícil, assim, é um texto de muitas nuances, de muitos detalhes minuciosos, assim, e a gente teve pouquíssimo tempo para poder ensaiar, pouquíssimo tempo para fazer com que o nosso objetivo fosse entregue ali nesse curto período de tempo. A gente ali em cima do palco, dando vida ali àquela história naquele momento, o texto some da minha mente, assim, ó. Absurdamente some. Só que eu falei: gente, eu preciso botar em prática tudo que eu tenho estudado, tudo que os professores aqui têm me ensinado. Então, eu falei: eu vou improvisar. Eu vou improvisar porque eu sei que eu estou esquecendo o texto, mas ninguém sabe que eu estou esquecendo o texto. Eu improvisei, eu segurei a peteca, segui firme, continuei ali levando a história como eu achava que tinha que levar a partir dos estudos que eu tinha feito previamente também, que não dá pra gente querer improvisar assim do nada, tem que ter um contexto, senão ia ficar perceptível para todo mundo ver, mas aí eu consegui fazer. Só que ainda assim, eu falei: gente, eu acho que todo mundo percebeu. E no fim das contas, ninguém tinha reparado no que tinha acontecido, todo mundo achou a nossa apresentação magnífica, muito bem pensada, produzida e tudo mais, pensando que tudo foi feito por um coletivo independente. Sabe quando você sai de um trabalho que você fala assim: pô,
Eu sei que eu poderia ter entregue bem mais, assim, sabe? E aí eu saí com esse sentimento, assim, de não ter conseguido ser fiel ao texto, ser fiel ao que o autor já tinha nos entregue, porque quem trabalha comigo, quem faz parte da minha vida artística até o momento presente, deve saber que eu sou uma pessoa que se cobra muito, mediante a todas as coisas que eu já falei aqui. E aí, os meus professores falam, às vezes você precisa se desprender do texto, às vezes você não precisa dar literalmente a palavra que o autor escreveu aqui. Mas eu sou esse tipo de artista, eu não gosto de inventar demais, assim, em cima do que já me foi dado, assim. Então eu saí com esse sentimento, mas foi uma situação inusitada, assim, que aconteceu, que eu falei, meu Deus. Então, isso também faz parte da nossa profissão, do nosso ofício, e acho que é interessante se contar, porque poderia ter dado muito errado, mas graças a Deus deu certo. Falando em expectativas, quais foram as expectativas, no caso, que não foram supridas após você entrar no mercado de trabalho? Eu acho que quando a gente fala de expectativa, a gente está falando de algo também que a gente cria, né? A gente cria as nossas próprias expectativas. Então a gente espera fazer com que as nossas expectativas sejam reais, sejam materializadas de alguma forma na nossa frente e às vezes isso não acontece. O que eu tinha como expectativa quando eu comecei no mercado de trabalho foi me perceber sendo visto de maneira comum, assim, de maneira igualitária. Eu acho que a palavra não, em si não é comum, porque eu acho que esse não seja o caminho. Que a palavra comum nesse lugar pode tirar o que de fato complementa a minha personalidade, né? Porque a minha deficiência ela é parte de mim. Se eu não fosse uma pessoa com deficiência, eu não existiria. Não existe tato sem a deficiência. E se as pessoas acham que eu seria o mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, não, porque foi a minha deficiência que construiu todo o meu repertório, que foi me moldando como pessoa e me fazendo ter o olhar que eu tenho hoje, socialmente falando também. Embora na terapia, meu terapeuta fala que eu preciso entender que também eu não sou só a minha deficiência, e eu acho que isso também está relacionado ao que eu quero trazer, que é o seguinte: quando a gente fala da expectativa que a gente desenvolve quando a gente chega no mercado de trabalho, é realmente voltar para aquele discurso inicial de que eu espero ser visto pela interpretação que eu estou entregando aqui. E não, pô, nossa, mas olha como o corpo dele se mexe, ou então olha como ele toca a cadeira, ou então olha como ele bebe uma água. Porque são coisas tão superficiais perto da entrega que os artistas fazem, né? A gente estuda, a gente se dedica. Eu acredito que, por saber que existe uma estrutura completamente preconceituosa em cima dos nossos trabalhos, a gente faz muitas vezes até mais do que a gente deveria, porque a gente não quer ser visto num lugar de inferioridade, assim, porque ele é uma pessoa com deficiência, então era óbvio que ele não ia entregar um bom trabalho, era óbvio que ele não ia entregar uma boa performance. E a expectativa que eu ainda tenho é me ver sendo respeitado, independente se a minha deficiência é uma deficiência vista ou não, independente se eu sou uma pessoa com deficiência física ou não, porque ela é só mais uma característica do ser humano que eu sou, da pessoa que eu sou. Então, o meu cabelo também é parte da minha característica, o meu olho é também parte da minha característica. E por que que as pessoas insistem em olhar só para a deficiência? Pô, eu sou tão bonito, tão natural, bonito pra caramba. Então, tipo assim, são coisas que eu falo, meu, a gente não é militância, não é mimimi, não é tipo, eles querem lacrar. Não, a gente só tá reivindicando uma dor que a gente sente, um incômodo que é nosso, que é real, que é legítimo. Então, acho que isso tem muito da expectativa que eu ainda tenho. Embora eu acho que não seja muito saudável, ela ainda faz parte de mim. Você consegue se lembrar quando, como e por que a razão iniciou sua história com a arte? Eu lembro de sempre consumir muito desenhos, animações, produtos audiovisuais no geral, principalmente porque não era todos os momentos em que eu fazia parte da brincadeira, não era todos os lugares em que eu era convidado a estar, então eu sinto que a TV, que a arte em si, ela foi um refúgio muitas vezes para mim, até eu conseguir desenvolver a minha personalidade
e, enfim, fazer as minhas próprias conexões antes que a minha deficiência chegasse, porque eu sinto que houve um momento em que a minha deficiência chegava primeiro do que eu. Agora eu sinto que o tato chega, e a partir dele a deficiência chega também. Mas não é o protagonista, sabe? Ela não é protagonista, ela é só mais uma característica. E aí surgiu a partir desse contato inicialmente com os produtos da TV, e aí alguns familiares meus, primos, né, tinham estudado teatro, eu tinha consumido trabalhos que eles tinham feito no Macunaíma, por exemplo, e aí eu falei, pô, eu achei isso bem interessante, vou atrás de fazer isso e vou atrás de me ver nesse lugar também. E aí a gente entra naquele início que eu falei da fábrica e tudo mais. Eu e minha cadeira somos arte. Essa é a sua apresentação no Instagram. Qual que foi o processo até a descoberta de que ser um PCD não era um impeditivo, e sim uma adição, ou até mesmo uma vocação para a sua arte? Foi um processo gradativo e foi um processo demorado, e eu acredito que conforme eu vou crescendo e vivenciando novas experiências e tendo novas oportunidades, eu acho que esse sentimento ele vai se mantendo cada vez mais firme e sólido. Hoje em dia eu sou muito mais convicto do que alguns anos atrás, mas eu sinto que isso ainda é algo que eu estou construindo, então eu comecei a enxergar que de fato eu tinha uma carreira e que a arte era a minha profissão há 2 anos atrás. Então, tipo assim, eu demorei muito para me ver nesse lugar, me apropriar dele. Não por mim, mas pelo que as pessoas me diziam, né? Ah, pô, você vai trabalhar com arte, ou então, tem certeza que você trabalha? Porque você não tem uma carteira assinada. Corta para o período que eu tive uma carteira assinada e fui demitido por capacitismo. Mas, enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso. E aí essa frase surgiu a partir do meu desejo de colocar a minha personalidade no Instagram como meio de comunicação e identificação, porque eu sempre gostei de fazer uma arte que não fosse arte pela arte, que tivesse sentido, que tivesse um conceito. Eu gosto da coisa do conceito. E aí, procurando uma frase que pudesse fazer sentido, eu cheguei nessa frase juntamente com uma colega minha na época, que eu montei uma frase inicialmente, e aí ela falou, não, e se você trocar? E se você colocar, eu e minha cadeira somos arte? E aí eu falei, uau, de fato, eu e minha cadeira somos arte. Porque é isso, né? Eu faço arte a partir dela e com ela. Então, nós dois somos arte e ela é de fato uma extensão do meu corpo e parte de quem eu sou. Eu comecei a entender como as pessoas recebiam o que eu fazia quando eu participei. Ó, vou contar uma situação bem interessante. Eu participei da primeira parada do Orgulho PCD em 2023 e aí foi a primeira vez, depois de muito tempo, em que eu tive contato com muitas pessoas com deficiência. E eu fui convidado para performar um texto autoral. Na verdade, esse texto fala sobre a minha dor a partir do capacitismo. Então, como o capacitismo me afeta, né? Quando eu cheguei, muitos artistas que estavam ali presentes já me conheciam. E aí isso me assustou positivamente, porque falei, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Ninguém sabe quem sou eu. E aí corta para as pessoas me abordando, vindo falar comigo e agradecendo pela maneira como eu me posicionava nas redes sociais. E aí foi aí que eu comecei a entender, pô, então as pessoas estão reparando em mim, assim, sabe? Então sempre que alguém vem falar comigo, sempre que eu estou trabalhando, que eu estou em algum lugar em que exista outras pessoas com deficiências, ou até mesmo sem deficiência, que me conhecem, eu falo, pô, uau, a gente não faz ideia de onde o nosso trabalho chega, né? Isso para mim é muito gratificante. As particularidades da sua trajetória reverberam em sua arte? Se sim, como? Com certeza, eu acho que por muitas vezes a gente deixou de ser visto naquilo que a gente consumia, né? A partir do momento em que eu comecei a sentir falta da representatividade, eu comecei a entender também para onde a minha arte iria e para onde ela me levaria. Então, hoje em dia eu faço com que a minha arte seja um ponto de representatividade para outras pessoas com deficiência. Eu nunca vou entender de fato completamente o que a Paula vive enquanto uma mulher com deficiência, mas a gente se reconhece como duas pessoas com deficiência e muito das nossas vivências se conectam a partir disso. Então, eu uso a minha arte como ponto de comunicação e construção para essa reflexão coletiva, para essa desconstrução coletiva, para esse impacto coletivo, mas entendendo também que eu posso simplesmente fazer parte de um projeto romântico ou de um projeto cômico que não tenha como parâmetro
principal ou como parte das características do projeto o fato de ser uma pessoa com deficiência ou a deficiência em si. Então, hoje em dia, sim, eu faço questão de trazer isso como uma linha de frente, porque eu acho que é importante a gente ter obras, ter conteúdos audiovisuais, ter obras teatrais que falem das nossas dores, sim. E como alguém que tem a possibilidade de desenvolver projetos autorais, eu tenho essa preocupação, porque eu sei o impacto positivo que isso pode ter para outras pessoas da minha comunidade. Mas eu não me prendo só a essa vertente, porque é isso. Eu sou uma pessoa política, mas eu também sou uma pessoa divertida, uma pessoa romântica, e aí por aí vai. Como reverberou sua participação no Fala de Acesso da Rico? Olha, o Fala de Acesso surgiu muito inesperadamente, assim, na verdade, eu não sabia que o Fala de Acesso viria. Eu fiquei sabendo quando a Tabata Country, que é uma atriz com deficiência, ela é uma mulher cadeirante, ela me mandou um post de uma produtora da Globo que estava procurando pessoas com deficiência para fazerem parte de um projeto. Na verdade, atores com deficiência para fazerem parte de um projeto, inicialmente como um experimento social. Porque é isso, né? Quando a gente fala do audiovisual, a gente muitas vezes só fica sabendo do que se trata o produto e o projeto quando a gente está lá no set, quando a gente chega para gravar, porque, enfim, confidencialidade e tudo mais. E aí, conversando com ela, eu achei que o projeto fazia sentido para aquilo que eu tinha como objetivo de carreira e topei. E aí, chegando lá, eu descobri que era parte do projeto Fala de Acesso, que foi o primeiro projeto, o primeiro produto audiovisual voltado para o direito e vivência de pessoas com deficiência. E aí, me ver ao lado de pessoas que eu sempre ouvi falar e que tem uma importância significativa também para essa luta da representatividade artística, para mim foi uma mega oportunidade de falar, caramba, olha o que eu estou vivendo, olha onde eu estou chegando, e aí foi muito especial, eu gostei bastante, eu tenho muito carinho por esse projeto, eu sou muito feliz por fazer parte desse projeto, porque foi a minha estreia no audiovisual e fazer a sua estreia na maior emissora de TV do país, pô, sendo uma pessoa com deficiência, quem não gostaria disso? Então, eu sou muito grato. Aproveitando, gostaria de nos contar a respeito de outros trabalhos que tem realizado, ou até um spoilerzinho, né, dos trabalhos que está realizando nesse momento? Bom, recentemente eu fiz parte de um projeto para a TV Record, no quadro do Hoje em Dia, que foi um experimento social a partir de uma vivência que, surpreendentemente, eu soube a partir dos relatos que eu recebi que acontece muito. Então, eu fiz parte de uma encenação onde eu namorava uma menina que ia me apresentar para o pai dela, e o pai dela era completamente capacitista e preconceituoso a partir do fato de eu ser uma pessoa com deficiência, e isso de maneira pública num restaurante na Zona Sul de São Paulo, e as únicas pessoas que sabiam que isso era um experimento social para esse quadro dentro do programa Hoje em Dia era a equipe de produção e nós atores, então nada ali foi combinado. Eu falo isso porque todo mundo se chocou muito com o momento em que o ator que interpretava o pai da menina foi quase arremessado para fora da padaria, e isso literalmente aconteceu, isso realmente aconteceu, isso não foi combinado, e a gente estava ali fazendo foi a primeira vez que a gente fez o experimento ali para todo mundo ver, e a gente prontamente se impactou muito, assim, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer, mas foi um projeto muito significativo para mim também, porque foi a partir dele que eu comecei a receber relatos de que outras pessoas com deficiência tinham passado por isso, que outras pessoas com deficiência passaram por essa discriminação quando começaram a namorar e a viver os seus respectivos relacionamentos. E isso me chocou muito, porque eu imaginava que eu poderia receber relato, mas eu não imaginava que isso fosse algo tão comum assim, sabe? E eu fico muito feliz de usar da minha arte, de usar do meu trabalho como artista, como ator, para fazer com que essas discussões aconteçam. Foi bem impactante, mas eu fiquei feliz porque, assim, é claro, né, a gente ficou prontamente preocupado com o ator, porque a gente achou que ele pudesse ter se machucado e tal, mas por outro lado, eu fico feliz porque eu vi pessoas que se preocupam, que respeitam, que valorizam o outro, independente das características que ele possa ter.
Então esse lado para mim também foi bem especial, porque eu falei, apesar de tanta coisa ruim no mundo, existe o lado bom ainda. Hoje o vídeo está com mais de 50 mil visualizações no canal do Hoje em Dia, então isso para mim é muito especial e eu falo isso com a maior humildade do mundo, mas é no sentido do impacto que trabalhos de artistas com deficiências podem ter também na TV aberta, podem ter para o grande público, né? Então, enfim, 50 mil pessoas pararam para consumir ali o que a gente fez, isso também é muito significativo. Além de ter feito teste, né, galera? A gente fez teste para poder fazer ali o projeto, então não foi algo que eu simplesmente fui aprovado ali, porque eu estava dentro do perfil, eu fiz um teste, então eu fui até a emissora, fiz um teste, passar, né, viver essa experiência também de ser aprovado dentro de uma emissora é muito, muito especial também. E além disso, tem o meu coletivo teatral, o Contracorpo, que é um coletivo que eu faço parte juntamente com a atriz e também a Luciana Brindelli, que é uma das docentes aqui da instituição. E a gente está em processo de desenvolvimento de espetáculo. Dentro do IBT, o Instituto Brasileiro de Teatro, a gente foi contemplado dentro do terceiro edital de ocupação de espaço. E enquanto pessoa com deficiência, me ver nesse lugar também é muito significativo e eu acredito que seja uma porta de entrada para outros artistas que possam vir depois da gente. Uma característica ou habilidade sua que você acredita ter sido essencial para avançar o seu processo como um artista? Eu acho que o que me fez ser quem eu sou hoje e estar nesse processo é o fato de eu nunca entender minha deficiência como um fator limitante, assim, porque eu acho que historicamente e estruturalmente na sociedade as pessoas sempre têm a menosprezar o que a gente faz simplesmente pelas características que a gente tem. Independente disso, eu sempre me vi além, eu sempre me vi grande, assim, eu sempre me vi, tipo, caramba, se eu for atrás eu posso, se eu for atrás eu consigo, assim. Então eu acho que uma característica que eu me orgulho é de ser uma pessoa resiliente, é de ser uma pessoa que acredita no seu sonho, que acredita no seu propósito, que acredita no legado que tem construído, que acredita na fé que carrega, né, na fé que é cultivada constantemente, porque eu acredito que sem fé a gente não chega a lugar nenhum, principalmente quando somos minorias ou quando somos parte de um recorte minoritário, né, que eu costumo dizer que nenhum recorte minoritário na nossa sociedade é de fato minoria, para mim é a grande maioria. Eu me orgulho de ser uma pessoa capaz de respeitar e lutar pelo meu sonho, independente do que as pessoas possam impor para mim. Então, se tem uma coisa que eu luto para ser pro resto da vida, é ser uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas acontecerem e de recomeçar e ir atrás quantas vezes forem necessárias. Tem uma coisa importante que você quer falar, que você acha importante para ele? Recentemente a gente viu a nova montagem de Wicked, um musical que tem muita fama, que tem muita visibilidade, que tem muito espaço, e a gente sabe da personagem Nessa Rose, que é uma personagem com deficiência, ela é uma mulher cadeirante na história, e colocaram uma atriz sem deficiência nenhuma para interpretar uma personagem que é uma mulher com deficiência. Deixando claro aqui que o meu descontentamento não é para a atriz em si. A Luísa é uma atriz maravilhosa, ela é ótima no que ela faz, mas a gente precisa dar a oportunidade a quem é de direito. Então, por muitas vezes a gente vê o creep face rolando, que é quando artistas sem deficiências são chamados para interpretar personagens com deficiência. Vamos tomar cuidado com isso, vamos ser conscientes, vamos ter consciência de classe e entender que existem artistas com deficiência se qualificando, dando seu sangue literalmente para ter o seu trabalho respeitado e valorizado. A gente só quer oportunidade, a gente só quer trabalhar, com o que a gente escolheu trabalhar e deem oportunidade, porque eu acho que a gente só chega em algum lugar quando alguém acredita na gente, quando alguém dá oportunidade pra gente. Não tem como a gente fazer diferente se as pessoas não tomam atitude para fazer o rolê acontecer de maneira diferente. Então, deem oportunidade para pessoas com deficiência, independente do que você tem como machismo. Deixa ela te mostrar como ela se preparou, o quanto ela se preparou e o quanto ela está preparada para viver a personagem que for, a narrativa que for, porque é isso. Nós estamos aqui, nós só queremos ser vistos e merecemos ser vistos e ter a oportunidade que tanto sonhamos.